Vamos então dar início falando que esse encontro vai abordar as lesões meniscais, e nós iremos apresentar aspectos desde a parte anatômica, considerações a respeito do esporte e sua relação com as lesões dos meniscos. Aqui nós vemos uma vista artroscópica, uma lesão, aqui nós vemos o menisco, uma área de lesão desse menisco, e aqui uma visualização na ressonância magnética, uma lesão na parte posterior, no corno posterior aqui do menisco medial. Muito bem, na parte inicial, nós começaremos com uma parte de ciências básicas, revisando os temas da parte da ciência básica. E vocês aqui, ao observar esse joelho, né, vocês estão vendo, pode ver que o menisco lateral, ele se encontra, aqui nós temos uma área que é para a área do hiato do poplíteo, aqui nós temos a parte anterior do joelho, esse que é mais fechado, que é um formato semicircular, é o menisco lateral, e esse um pouco mais aberto é o menisco medial, que tem a sua inserção mais anterior aqui, conforme a gente vai ver de forma mais detalhada. Então são os meniscos são essas duas estruturas, estruturas formadas por fibrocartilagem, tem esse aspecto semilunar, né, de meia-lua, né, e que ficam na articulação entre o fêmur, que está aqui em cima, foi deslocado superiormente, e a tíbia, que está abaixo. Então, cada menisco ele tem um papel de fazer uma cobertura desta superfície da tíbia aqui abaixo. Então, ela cobre cerca de 2/3 dessa superfície de contato do fêmur com a tíbia. Com relação ainda aos meniscos, a borda periférica desse menisco, ela é mais espessa, ela tem um formato convexo. Se vocês observarem de uma forma mais detalhada aqui, existe um aspecto convexo nessa borda mais externa, né, mais da periferia do menisco, né, e que vai ligar o menisco com a cápsula, tanto na parte inferior quanto na parte superior, enquanto que a borda, veja toda essa área que assim é a borda do menisco, que é mais convexa, que tem esse aspecto convexo, e isso a gente está falando da borda bem externa. Enquanto que a borda mais interna dos meniscos, ela é mais afilada, né? Nós vemos um aspecto mais fino nessa borda do menisco. E aqui, se vocês observam, esse aspecto mais fino. As superfícies proximais, ou seja, a parte de cima do menisco, ela tem um aspecto côncavo, enquanto que a parte inferior do menisco tem esse aspecto mais plano. A superfície distal do menisco, que fica embaixo, né, na parte inferior do menisco, é plana. Esses meniscos, eles têm, claro que depende do tamanho de cada indivíduo, do tamanho do joelho, mas um tamanho médio de 3,5 cm de comprimento. O corno posterior, né, do menisco medial, ele tem esse aspecto aqui. A gente está vendo a parte posterior, aqui a parte anterior, certo? Aqui, então, nós vemos que ele, nesse corno, nessa parte posterior, ele é maior aqui do que a parte anterior do menisco, né, do que esse que está em azul aqui, inserido na fossa, né, intercondilar. À frente, né, logo à frente do ligamento cruzado, vocês têm aqui a parte anterior vai estar à frente do cruzado anterior. E a inserção posterior vai estar à frente do ligamento cruzado posterior, que vocês estão observando aqui, o ligamento cruzado posterior. O corno anterior tem uma inserção que é mais variável, geralmente ficam 7 milímetros, né? Estão vendo aqui em azul, é o ponto de inserção do corno anterior, né, do menisco medial. Certo? Então ele fica um pouco anterior ao ligamento cruzado anterior, que teria esse local de inserção, ou nessa outra vista aqui, o cruzado anterior. E em linha com o tubérculo medial. Vamos passar para o próximo. Nós vemos ainda com relação ao menisco medial, ele tem na sua periferia, aqui no menisco medial, ele fica aderido, né, principalmente aqui nesse 1/3 médio dele, ele fica aderido aqui. Ele tem na periferia todo ele
fixo na cápsula, enquanto que aqui o ligamento colateral tibial, ele tem também aderências desse ligamento